Sem FIBO, deu no 50 certinho. Então, vamos lá. Dia anterior está marcado. Bora agora para os 60 minutinhos. Rapidão. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, deu uma visão boa aí agora. Vamos marcar para baixo da linha do último preço. Vamos colocar aqui a branca. Alguém que quiser me interromper e fazer uma pergunta aí, pessoal, pode ficar à vontade, hein? Olha aí, ó. Aqui eu vou marcar só esse daqui, que esse rompimento aqui também até que vale. Tá longe um do outro, bora marcar. Aí aqui embaixo não tem mínima que ninguém rompe, já perto da mínima do dia anterior. Teve muitas mínimas, chegou aqui nesse final, então não vou marcar mais nada. Só para cima agora. Aí aqui para cima, olha aí, ó, tem esse candle que foi rompida e negada, mas está tão pertinho desse gatilho, eu vou marcar logo esse gatilho aqui. Pronto. E depois a negação. Opa. Essa negação aí. E pronto. Ó, espera o primeiro candle fechar. Eu nunca pego a operação no primeiro candle. Nunca. 5 minutos. Bora ver como é que ele vai fechar. Eu não sei se eu adiciono 1 minuto no meu no negócio. Até tem Eu lá, mas. gosto, eu até que gosto do 1 minuto, sabia? Assim, mas eu não fico botando fibo, nem muito pegando no pé dele, não. Eu só fico vendo ele trabalhar assim, para quando eu vou entrar nos 5 minutos aqui, se eu vejo que ele está assim, sem romper um topo, eu ainda não entro nos 5 minutos, sabe? Eu penso, ele pode ainda não romper esse topo do 1 minuto. Eu uso ele para isso. Agora, se eu vejo que o primeiro canto de 1 minuto já rompeu aqui, né? Tá rompido um topo, e lá nos 5 minutos confirma, aí eu entro bacana, eu entro com certeza, sabe? Por isso que eu gosto dele. Mas não levo muito em consideração também, não. Olha, ó, o candle primeiro fechou, o 2 já abriu, deu operação num setupzinho, o Wagner, que eu sempre falo, ó, se ele está aqui acima dos 50% dele mesmo, fechou acima dos 50% dele, deixou mais de que 30 de pavio, para mim pagava scalp, ó, pagou. Até na minha real eu estou fazendo isso aqui já, viu? Pegando já no segundo candle, quando ele acontece isso. Porque para mim o primeiro candle é igual a todos, né? A gente espera o primeiro e o segundo abrir para ver a probabilidade do terceiro. Mas, dependendo como o primeiro fecha, o segundo a gente já sabe onde é que vai, né? Fechou acima dos 50, então tem que subir. Mesmo sem o 2 testar os 50%, você compraria esse 2 aí? Nessa entrada aí, filho, eu sou agressivo nessa entrada de scalp, porque às vezes ele não volta. Olha aí para você ver, ó. Olha aí, ó. Se ele voltou, foi 30 na marra, ó, 30 pontinhos na marra. Mas às vezes ele não volta de jeito nenhum, é por isso que eu entro na compra. Entendi. Entendeu? Eu, Porque eu nunca deixei muito. no mínimo aí ele pode ficar pelo menos acima, né? E o terceiro ainda fazer o serviço, né? Sim, no mínimo ele pode ficar acima dos 50 e o terceiro romper um, né? Porque o 2 tem que fechar acima dos 50% aí nesse cenário, pelo menos. Uhum, perfeito. E ainda mais que ele testou para baixo, né, Roberto? Sim, deu um testinho para baixo, justamente. Aí era scalpzinho na cabeça aqui que eu pegava. Se tivesse assim, lá na realzinha, eu bem tranquilo, sozinho, porque aqui a gente não deixa de ficar um pouquinho nervoso, de também de falhar um pouco a atenção, de passar batido, porque a gente está com mais gente, né? Aí ó, o cara fica meio nervoso, tem jeito. E como Aí, ele ó, testou essa linha do diário aí, ele tem que romper, né? aham, aí, ó, isso, já foi na máxima. Aí, ó, entrei. Por que eu entrei na compra de scalp? Só scalpa. Aí, ó, pagou. Quem? Aí eu vou explicando, tá bom? Por que eu entrei? Qual a visão? É porque o 2 rompeu o 3 e ainda o 2 fechou acima dos 50% e deixou mais de que 30 de pavio. Esse scalpzinho é fatal. Aí já me pagou já. Então é isso aí que eu fico vendo. Eu vou passando para vocês aí, porque pode ajudar alguém, né? Sempre tudo vai ajudando. Porque às vezes tem alguém que ainda não captou essa mensagem à direita ainda dos meus scalp aí. E o stop é na mínima do 2, Roberto? Rapaz, bem lembrado, bem lembrado. O stop, eu não ligo muito para ele por enquanto, não. Eu deixo na mínima do logo. Só que eu não pego esse stop, porque dependendo do jeito que ele fechar, se ele fechar sem romper o 3, eu já Você saio, né? já sai. É, aí eu já saio perdendo pouco. O tanto que eu estiver perdendo, eu já saio. Eu
não grudo nele para sempre, não, sabe? E Teve é nessa aí que um, eu vendia, eu comprava, ele voltava, eu comprava mais, na hora que eu assustava, eu tava negativo, drawdown aham. negativo, né? Eu fiz isso no vídeo que eu coloquei lá hoje no canal, assim, voltando, voltou tudo, mas eu não saí nenhuma vez e recuperei a operação. Tipo assim, eu não saí do trade, ele voltou tanto que aqui. Mas quando ele dava para cima, eu pegava a favor, de novo. Dava, eu pegava, dava, eu pegava. Não levei loss e saí com os tantos de pontos que eu queria sair, tudo direitinho, brigando assim com o mercado, mas só com uma mão boa, né? Tipo assim, aqui nós podemos considerar assim, ó, que eu tenho R$ 1.000 na banca e trabalho no máximo com 3 contratos. Para fazer tipo assim, R$ 100. Tá Esse excelente, tá louco? tá excelente. R$ 100 com 1.000, né? R$ 100 de Não, dá 1.000, 10%, é 10%. a 10%, né? Pois é. Então, no dia, né, filho? Como é que não tá bom? Aí, E ó. se o 3 Agora, romper um aí, você compra o 4? sim, aí eu compro 4. Sim, agora se ele negar aí eu já mudo um pouco. Aí tem que ver se ele fecha careca. Aí agora eu já sei que ele está trabalhando na máxima do dia anterior. Tá querendo negar, ele rompeu, ele tá querendo negar. Eu fico olhando tudo isso aí, ó. Agora, se ele negar o topo, que já rompeu, né? Se ele negar e fechar careca, mesmo negando, eu ainda entro na compra, porque eu confio muito no careca, que é só 30 pontinhos, sabe? Se ele fechasse desse jeito, eu entrava numa compra, não, que é só 30 pontinhos. Agora, se ele fechar, deixando mais de que 30 pontos pavio para baixo, e fechar abaixo dos 50% dele mesmo, também eu pego a venda. Ó, quer ver? Ó, vou pegar essa vendinha, ó, porque está propenso para venda, pelo que eu vejo. Ó, peguei a venda. Pego no último segundo com o primeiro e segundo outro. Ó, testou para cima. Então é claro que ele vai me pagar essa Você venda. bate no quarto, você bate no último segundo? No último segundo. Aí, ó, e ele ainda testou para cima, de lambuja, hein? Porque ele tem que vir para baixo. Porque ele negou o topo, ele deixou mais de que 30 pontos de pavio para baixo, no Ele tem candle alvo no 3. mínimo, na mínima do 3 aí, né? Sim, no mínimo, é o que eu imagino. No mínimo é isso aí que eu tenho que me dar. É o meu game. Wagner, o pessoal também, aí, ó, todos que estão aí, eu já imaginei assim, ó. Se eu fizer 8 scalpers desse aí, ou 10 scalpers, bem assertivo todos os dias, eu não preciso mais de nada na minha vida para ser rico. Velho. Game. Aí, ó. Aí, só é isso que eu preciso. E repara a mínima do 3 pra você ver se ele não vai pagar. Então, vai pagar, também tem quase certeza que vai pagar, porque é para pagar. Então, se eu pegar 10 scalpers por dia, bem pegadinho assim, bem assertivo, uai, o que eu quero mais? Eu meto lá depois de 10 contratos lá e dou um rio de dinheiro por dia, 20 contratos, 50 contratos, se eu ver que eu não estou mais errando. Então, eu deixo sem fio para não dar muita linha aí. Mas eu estou sempre de olho nas Fibonacci, porque eu foco mais também em scalper e nessas marcações que eu coloco. Porque 2 toques na marcação eu compro. Aí, ó, já pagou a mínima, tá vendo? Do 3. Tá, nesse caso aí, o 4 qual que é a obrigação dele que você fala aí? Então, olha só, o três negou, né? O quarto é somente ficar abaixo dessa negação. Se ele ficar abaixo da mínima dessa marcação amarela aí, tá de boa para mim. Porque é abaixo da negação do topo, né? Porque um rompeu, o outro negou, então a obrigação dele é só ficar abaixo da negação, já tá bom demais. Aí o 5 tem que romper o 3 para baixo. Sim, é paridade já. Aí as paridades. É, mas nesse caso aí, o 5 vai ter que romper a máxima, né? O 5 tinha que romper a mínima do 3. É nesse caso aí, que ele já tá negando agora, né? Mas só que Tá na hora que você desnegando. bota o FIBA aí, você vê que o 4 tinha que romper mínimo. Não tá com cara, o 5 vai romper máximo do 4 aí, ó. O 5 vai romper máxima do 4, certinho. Pelo que nós está vendo aí, ó, 2 pavios para baixo. Esse desenho aqui, filho, ó, eu olho demais ele, vou te mostrar. Essa casinha que eu sempre chamo, sabe? É, compra aí. Entendeu? Do jeito que ele tá aí, mesmo se ele fechar careca aqui, eu já não pego a venda. Eu pego e compra. Por quê, Roberto? Por causa justamente desse negocinho que eu desenhei aqui agora. É. E o Então, 4 parece que tá querendo desnegar a negação e desnegar, não sei. desnegar. O 4 está querendo desnegar. Tipo, o topo já foi rompido e negado. Ele já está desnegando o topo.
e já está querendo desnegar essa negação que foi dada aí do 1 para o 2, né? Do 2 por 1. Se fechar assim, você bate na abertura do 5? Bate na abertura do 5. Isso mesmo, você fechar de jeito. Qualquer jeito que eu fechar aqui, Wagner, eu vou bater. Por quê? Porque o meu stop é aqui embaixo, não está tão grande, não. Uhum. E mesmo assim eu não deixo ele pegar, não. Mas se ele desnegar e fechar careca? Se ele desnegar e fechar careca, com esse desenho que eu já vejo aqui, ó, e como ele já negou o topo para baixo, já está desnegando para cima, eu já não entro mais na venda, não, se ele fechar careca. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque ele já negou e desnegou, né? Então ele quer subir. Entendi. Entendeu? Tipo assim, aí nós larga de mão o carequinha lá, um pouco. Aí vai pelo contexto, sabe? Aí, ó, testou para baixo. Então, é compra. Ele pode Lenha pagar nele. o careca. Foi o que Ele pode, aconteceu, né? ele pode pagar o careca. Acho que até pagou, não, né? Mas se você pagar o careca aí, bacana. Mas ele vai ter que subir, né? Por que eu imagino que ele vai ter que subir? Porque, olha só, um rompeu, um negou o topo, e aqui já desnegou. Então, está querendo dizer que quer subir. Porque rompeu, negou e desnegou. Pronto, é uma bagunça, já está tipo lateral, né? Mesmo se pegou o carequinha aqui, ó, parabéns, ele pagou, tá vendo? Isso aí eu observo, ó, mesmo que eu estou na compra, mas eu observo que eu não peguei. Ele pagou. Isso aí é uma assertividade que eu atribuo para o careca demais da conta, meu Deus. Agora, Mesmo e se se você esse não... 5 fechar? E se esse 5 fechar abaixo dos 50% do 4? Aí eu saio e pego a venda. Aí eu saio no que eu estiver perdendo e pegaria a venda. Entendeu? Aí eu já ficava brincando com ele. Eu não estou nem aí pela boleta quanto eu estou perdendo ou quanto eu estou ganhando. Se na hora de eu sair, eu saio mesmo. Aí, ó, pagou. Se ele fechar careca assim, na verdade a gente tem duas informações, né? Se ele não romper o 4 e fechar careca, a gente tem duas informações para venda, né? Sim, isso. Ainda duas, né? Significa que ele tem uma barreira aí e não quer subir mesmo. E é careca venda de novo. Além do careca ser bastante assertivo, né? O careca é bom demais. Bora ver, bora ver. Bora colocar na 2. Quando eu vou entrar mesmo no mercado, eu gosto de entrar na velocidade 1, sabe? Eu boto na 2 só um pouquinho. Mas quando eu vou entrar, eu entro na velocidade 1. Eu gosto da velocidade natural do mercado, sabe? Eu não gosto de muito acelerado, não. E olha o 1 aí, olha, um só subindo, de boa. Esse indicador aqui, ó, já é o Fibonacci no caso de cada candle, né? Aí, ó, querendo romper tudo, aí já coloca essa linha aí, porque uma vez que testou, o outro já vai ter que romper. Eu também não fico vendo muita obrigação do candle, não. Eu olho mais, né, meu careca e os 50%. Em alguma região, que nem agora aí, você já piscou aí, se ele não romper, o outro tem que romper. Aí é perigoso pegar a venda. Aí, ó, aí agora tá ótimo para entrar na conta. Eu vou logo pendurar uma ordemzinha aqui. Pegou já, pronto. Confiei no teste de rompimento. Testou o Bora ver o que rompimento. vai dar. Testou um rompimento uma vez, melhor é duas, né? Mas a segunda, às vezes, ele não testa, né? Fica cabreiro com a segunda. E assim eu faço. Eu boto o stop mais para baixo aqui para me proteger, assim, para não pegar mesmo o stop. E fica aí na escuta. Bora ver o que ele vai dar. Aí eu me defendo dele. Se ele fechar abaixo dos 50% dele e ele deixar mais do que 30 pontos de pavio, aí eu saio dessa operação. Eu saio dela e entro na outra na hora. Não tem pena, não. Porque às vezes um pouquinho que eu perco aqui, eu ganho na outra, ganho na outra. Agora não pode casar com ela. Sim, com certeza. Porque quando a gente casa com ela, você às vezes consegue tirar o que nem eu gravei um videozinho e coloquei lá. Às vezes você consegue tirar o prejuízo. Mas aí, às vezes, você trabalha o dia inteiro. Ó, deu game. Às vezes você trabalha o dia inteiro, meu amigo, para recuperar 30 pontos aqui. Às vezes ele vai 100, 200, 300 pontos contra a gente. Olha aí, meu amigão. Vamos ver o que o bichinho vai fazer aí. Agora, para mim, a obrigação do 6, vê se vocês concordam aí, só é ficar acima do último rompimento, que é o 2. Não é verdade? Perfeito. Acima do último rompimento, que é o 2. E vamos ver, falta 30 segundos para ele. Aí, se um não romper o outro, que nem ele está aí, né, que falta 30 segundos, não romper no outro, eu já fico com medo de comprar. Eu já fico com medo de comprar, ó.
Por quê? Porque já houve falha, né? Aí, ó, houve falha, testou para cima, vou botar uma. Aí, ó, pendurei. Testou para cima, um não rompeu, o outro foi falha. Pagou o scalp. Aí, ó. Agora espera a esquerda trabalhar, para a gente ver o que a gente vai fazer no próximo. E assim eu vou fazendo. Nova máxima, nova mínima. Bora ver aí o que vai dar. Como eu pego mais scalp, eu sou o rei dos scalp, vamos dizer. Eu gosto de scalp demais da conta, sabe? Todo mundo veio dos scalp. Eu acho que daqui uns dias, quando eu confiar tanto nos scalp, enjoar de scalp, tiver bastante dinheiro, aí eu vou conseguir alongar as minhas operações. Mas, por enquanto, eu sou aquele scalp na veia mesmo, scalper na veia. Tá? A gente passa menos calor, né? Menos calor. Eu acho que todos os trades, rapaz, tem que passar pelos scalp. Eu acho que todo mundo faz um scalpzinho, não tem jeito. E ajuda, né? Até no médio, né? Sim, vai ajudando no médio, porque depois, quando a gente conseguir carregar uma operação grande, a gente nunca vai esquecer dos scalp. Ele vai ajudar a gente de qualquer maneira, né? Vai ser uma coisa que sempre vai estar na caixinha de ferramenta da gente. E a gente sempre vai ganhar dinheiro com ele. Bora ver como é que ele vai fechar aí. Ó. Falta 13 segundos. Se ele fechar abaixo dos 50%, vai entrar na venda. Se ele fechar acima dos 50%, vai entrar na compra. E se ele fechar elas por elas, eu entro na venda. Por causa que. Olha, ó, por causa que. Olha, ó, pagou já a venda. Fechou um pouquinho abaixo da linha, mas provavelmente ele vai pagar compra e venda. Por quê? Porque ele não negou. Ó. Eu posso pegar uma comprinha aqui. Ó. Ele não rompeu para baixo. Olha, ele falhou o outro. Aí fez aquela casinha minha assim, ó. Houve falha com esse do meio, maior do que o 6. O pavio do 7 está bem maior do que o do 6. Ainda, aí pagou para baixo e agora eu peguei a compra. Por que eu peguei primeiro a venda? Porque ele fechou um pouquinho para baixo dos 50% dele mesmo. E deixou mais do que 30 de pavio. Olha isso, né? Olha, ele fechou abaixo dos 50 dele mesmo, ó, e deixou mais do que 30 de pavio. Por isso que eu peguei essa venda. Mas isso aqui, ó, é uma chave para dar uma comprinha também. Ó. O do meio mais longo do que o anterior. Ó. Principalmente quando esse é vermelho. Ó. Esse foi vermelho, esse vermelho. O outro tá verde. Nova máxima, nova mínima. Aí ele tem que ficar abaixo dos 50 aí. Ó. Se ele ficar acima dos 50, aí já é outras coisas, né? Aqui rompeu e negou, houve negação aí também. Né? Então aí tá bagunçado, né? Rompeu, negou, mas falhou o rompimento do 6. Esse 8 tem obrigação só de ficar abaixo da negação, né? Só abaixo da negação. Ele tem que ficar nesse pavio aqui para baixo. Mas pela probabilidade, eu peguei a compra. Porque quando dá essa casinha aqui, ó, eu pego compra. Ou então, se ele fecha abaixo dos 50% dele mesmo, igual aqui, e deixa mais do que 30 de pavio, também eu pego venda. Nem imagine como é que está o resto para trás. Já é tipo setup mesmo, sabe? Você vê que ele pagou venda e pagou compra. Ó. Olha isso, que maravilha. Não tem uma coisa melhor do que isso. Então, não tem porquê. Aquele ditado assim que as pessoas falam, né? Por que você não opera isso, nem aquilo? Não, o time que está ganhando não se mexe. Se eu estou ganhando nos scalp, por que eu quero outra coisa? Não tem sentido isso? Vamos ver como vai fechar esse candle aí. Ó. Agora, se ele fechar pelo menos abaixo da mínima dos 6, aí dá a venda de novo. Ó. Porque aí o 8 tem que romper o 7 para baixo, né? Quer dizer, o 9, né? É ímpar. Aí o ímpar tem que romper o ímpar, ó. Vai dar a venda. Ó. E ainda por que venda? Porque ele deixou mais de que 30 pontos de pavio para baixo, porque o indicador não marcou ele. Então tem mais de que 30 pontos. Então, se fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixou mais de que 30 de pavio e ainda fechou abaixo da mínima do 6, confirmou tudo para venda. Olha um aí enfrentando aí um fundo duplo, já pagou um M, o novo falta quase 2 minutos, bora ver como ele vai fechar. Eu observo também muito, Luciano está por aí, né? Olha aqui, esses corpos aqui, ó, tipo desse candle 3, 4, é isso, 5 fechar aqui dentro,
Eu já vejo já essa lateralizaçãozinha pequenininha aí, eu já fico olhando. Tipo assim, aonde os corpos estão ficando? Os pavios vai longe, mas os corpos estão fechando no mesmo lugar, sabe? Eu fico cabreiro com isso. Seria bom se a esquerda nova fechasse aqui dentro da região dos 50%, bem dentro, rompendo 2, pelo menos. Aí tava bacana para queda, né? Mas mesmo assim, tá no 50 de alta, a gente já imagina isso, né? Que ele vai vir para o tubo. Olha aí, ó, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, rapaz. E fechou dentro dos 50%. Só que para mim, eu não vou pegar essa vendinha, não, por causa desse negócio bem aqui, ó. O 2, né? O 2, Sim. o 3, o 4, aqui tá resistindo esse fundo aqui, ó. Então, aí, tipo assim, fechou abaixo dos 50% dele? Fechou. Deixou mais de que 30 de pavio? Deixou. Mas ele está numa região crítica que ele não está querendo cair. Tipo assim, ele já deixou um pavio grande para baixo, dá a impressão aí que ele já quer subir. Você vê que o Keno está terminando, ó, falta 1 minuto e ele não andou nada, filho. Nada, nada, nada. E ele tem a obrigação de romper o 9 para baixo. Se ele não romper o 9, o outro sobe. Mas ainda se ele fechar careca, aí sim eu pegar a compra. Porque se esse aí triscou nessa região, então ele tem que romper. Né? Ele vai ter que romper essa região, o 10. Se o 10 não romper nessa região, nem o 9 fechar careca, o outro sobe. Ó, peguei. Aí, ó. Compra, porque o 10 tinha que romper o 9. Não rompeu. Ainda, o 10 não rompeu nem a mínima que ninguém rompe, que é o 2. Então, está na região dos 50. Então, tem que subir. Ainda fechou careca, pronto. Agora, a única coisa que faltou esperar foi o quê? O teste. Né? Só o teste. Vou botar meu stop abaixo do 1 aí, só para ver. Olha aí, ó. Quem? Tá vendo? Os cálculos não erra, não. Olha isso no já é meta, 460 pontos. Eu espero com paciência fechar um candle, fechar o outro. Se não me der, eu espero o outro. Não tô nem vendo, mas eu pego só assertivo. Agora, ele tem que fazer o quê? Ele tem que romper, né? O anterior. Pelo menos romper, para dar sequência, né? Senão fica difícil. O 11 tem a obrigação, né, de romper o 10. Por quê? O 10 não rompeu o 9, então o 11 tem que romper o 10. Agora, se o 11 romper o 10, fechar, olha, ó, ixi, olha isso. Se ele fechar, deixando mais de que 30 pontos de pavio para cima, acima dos 50% dele mesmo, ele vai estar na compra de novo. Agora, se ele descer e não romper o 11, o 10, aí já era, né? Aí, ó, peguei. Ó. Aí, ó, tá vendo que eu não esperei o teste, mas ele tá testando para baixo, ele vai ter que subir. Ele deu um leve toque só para cima para poder cair, né? Mas foi muito levezinho, foi só 5 pontos. E eu olho um minutinho para isso, para não ficar olhando esses desenhos assim, vamos ver como é que tá e tal. Eu não viés muito pelo. Não, eu gosto de ficar olhando. O 60 está indo embora, que é os 60 minutos está indo embora, né? Rompendo tudo. Se ele fechar acima, que nem ele já está fechando, acima de tudo, significa que o mercado vai subir mais, né? Bom, ele tem que pagar pelo menos a máxima do 11. A máxima do 11 aí é um pavio que ele tem que pagar. E ele tem que ir para o topo também, né? E se nós colocar a secundária aqui, ó, ele já pagou, que a secundária é o pullback, né? Bora mudar ela de cor. Bora botar ela verde. Olha, ó. Ele já ganhou a secundária, já saiu de dentro da secundária já. Ó, foi lá, veio aqui, aí ele tinha que parar aqui para formar o M. Como ele não parou, já ganhou ela, então agora é o topo. Só resta o topo, ó, pagou. Ó. Então existiu aí primária e secundária e foi paga. Agora eu já observo que, vou pegar a linha Fux, aqui, ó. Eu já observo que ele tem que romper tudo, que uma vez ele já triscou. Se ele já triscou, é melhor que ele rompa. Se ele não romper, o próximo também tem que romper. Agora, se o próximo for lá para cima e voltar a entrar para dentro, eu pego venda. Se ele não romper, né? Porque ele já triscou lá. Olha aí, ó. Eu vou pegar a venda. Ó. Peguei venda. Por que eu peguei venda? Só por causa dessa casinha. Ó. Um não rompeu o outro. Houve falha de rompimento. E a do meio ficou maior. Pagou. Ó. Tá vendo? Ó? O 12 não rompeu o 11, então houve falha de rompimento.
com esse pavio do meio maior, eu já sou agressivo de entrar no primeiro segundo ou no último segundo. E paga. Apesar que esse candle 13 ele ainda tem que subir, né? Não é que ele tem que subir? Que uma vez que triscou aqui, ó, triscou no topo, ó, o outro tem que romper. Agora, se ele não romper e fechar dentro aí de novo, eu pego venda de novo. Porque a obrigação dele é de ir para cima, não é ir para baixo. Eu só peguei a venda por causa da casinha. Pronto. Agora é esperar esse candle aí fechar, bora ver o que ele vai fazer. Ele tem que romper tudo lá para cima. Se ele não romper e deixar mais do que 30 pontos de pavio para baixo e fechar abaixo de 50% dele mesmo, aí eu pego a venda. Agora, se ele fechar carequinha demais, eu pego a compra. Mas se ele romper o anterior, eu fico meio com medo de pegar no careca, sabe? Eu fico vendo tudo isso aí. Ó. Aí, ó, veio triscar no gatilho aqui embaixo. Bora ver se vai ganhar o gatilho aqui do 10. Ganhou o gatilho do 10, rompeu o mínimo anterior. Bora ver. Bora ver se ele vai fechar abaixo do gatilho aí, deixando mais de que 30 pontinhos, eu pego a venda, né? Porque ele está querendo cair, apesar que ele está naquele range que nós falamos naquela hora, do candle 2, do 3, da mínima que ninguém rompe. Eu vou pegar porque ele testou para cima, foi fazer o teste de rompimentozinho, eu vou pegar só por causa do teste, para cima. Careca, pagou. Só que eu não peguei de compra, né? Peguei de venda. Eu não ia pegar mais nele. Mas como ele foi só para cima, testar assim, até essas minimanzinhas aqui, eu peguei pensando que ele podia vir para usar isso aqui. Agora, se ele formar a casinha aí é compra de novo. Que nem aqui, se ele fizer isso, ó, e fechar dentro desse candle, aí é compra. Aí ele paga. Quer ver que o careca vai pagar a compra também? Pagou. Olha, ó, pagou compra o careca, olha. Você tá vendo que até agora não teve nenhum careca que não pagou? É verdade. Olha, ó, aquele primeiro pagou. O segundo aqui, que é o 10, pagou. Esse aqui, que é o 13, pagou. Não tem conversa com ele. Mesmo se o cara não souber operar, filho, ele pode comprar só nos carecas, vender só nos carecas. Já é meta do dia só o careca. Meu amigo, isso é um ouro. Olha a mínima do 2 de novo. Foi respeitada. Ó. A mínima do 2 respeitada de novo. Bem que agora está dando aquele M, né? Aquele M de linha de topo duplo, né? Olha, ó. Agora aí, ó, ele já está quase fechando. Faltam 50 segundos. O que está acontecendo? Ele está respeitando a mínima do 2, que é mínima que ninguém rompe. Se ele fechar acima, é casinha, ele dá compra. Mesmo que ele fechar careca, eu pego é compra. Eu não pego venda nesse cenário aqui, sabe? Por quê? Porque já está vindo de baixo. E ele já fez mínima do meio, ó, mais mínima do que do 13. Então eu pego e compra. Mesmo que ele feche a careca, mesmo que ele paga lá o careca, mas eu pego a compra. Vou pegar a compra porque do fundo ele está vindo, né? Então ele tem que ir embora. Só que ele pode só estar fazendo o teste na negação aí do 10. Mas mesmo assim ele ainda paga. Ó, entrei, ó. Ó, rapaz, mas paga demais. Só que isso aqui não foi o careca ainda, não. Né? Apregoei, ó. Porque ele só foi, né? Se ele voltar, ele paga também, filho, quando ele só vai. Pode ser que ele não volta, mas vai que ele volta. Porque aí, ó, tem a negação, que ele está fazendo teste de negação do 10 aqui, ó. Aí fazendo também teste de rompimento do 12. Olha isso, rapaz. Vai que ele vem até aqui no 12, mas ele não veio, ó. Vai no fraquejando. Aí teste de rompimento, teste de negação, no caso. Olha, ó. Ativou. Pagou, olha, meu amigo. Rapaz. Uma dessa daí, meu amigo, não tem como. Tipo assim, eu gosto muito de riscar, né? Para mim, ele fez isso, isso, e isso. Aí tinha que ganhar essa região, não ganhou, aí volta nos 50%, né? Às vezes agora ganha, né? Isso aí, perfeito. Bora ver aí, conforme ele vai fechar. É careca. Agora, se ele fechar desnegando aí, tem aqui, ó, vou colocar na cabeça do 12, do 10.
Bora ver se ele vai fechar desnegando. Porque quando nega e desnega, eu já vejo muita lateralidade. Eu falo, epa, negou, mas não quis dar sequência. Aí, ó, falta 24 segundos. Bora ver o que vai dar aí. Agora, eu observo muito como é que esse candle vai fechar. Eu vou tirar essa fibra aí para não poluir muito. Se ele fechar rompendo o anterior, aí eu, acima dos 50% dele mesmo, deixando mais de que 30 de pavio, aí compra. Peguei compra. Porque ele testou para baixo, mas ele rompeu o anterior. Olha lá, ele rompeu o anterior, ó. Só que ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, por isso que ele já pagou venda aí, ó. Já pagou venda. Agora vamos ver se ele paga a conta. Pagou. Quem? Olha aí, meu amigo, ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Você vê que ele pagou a compra? Só que nesse cenário, a venda, quer dizer, pagou a venda. Só que nesse cenário aqui não dá para você pegar a venda, porque ele rompeu o anterior, né? Olha, dá um medo pegar uma venda num cenário desse, né? Ó. Se ele rompeu o anterior, como é que eu vou vender? É caso da gente se pensar, né? Mas ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, por isso que ele ainda pagou. Só que agora está indo para cima porque rompeu, houve rompimento do 15 com 14. Agora vamos ver se o 16 fecha acima do 15. Já testou onde tinha que testar. Se ele fechar abaixo dos 50% dele mesmo, eu pego venda. E mesmo se ele fechar cravado nos 50%, ainda pego venda, porque paga compra e paga venda. Só dele não romper o outro lá, já dá venda, porque é aquela casinha, sabe? E principalmente se ele fechar nos 50 ou abaixo dos 50 dele mesmo. Aí é tiro e queda. Bora ver aqui, bora ver, bora ver. 4, 3, 2. Peguei. Quem? Peguei. Casinha pagou rápido, hein? Rapaz, paga ligeiro, meu amigo. Não, esse negócio, depois que eu foquei nesses pavios, eu tenho ganhado dinheiro demais nos scalpers. Aqui, Luciano, olha, pavio, pavio, pavio. Então, como se diz, a gente tem que olhar de tudo, né? Não é só uma coisa. Aí agora eu espero que ele fechar de novo. Ah, é a vida, né? Rapaz, agora o 17, como é que tá fechando aí? Ó? Tem casinha, tá lateral, formou doji. É melhor não pegar nesse aqui, não. Paga para cima e paga para baixo. Vou pegar na venda aí, meio na sorte. Bora ver. Aí, se ele fechar rompendo máximo, eu saio da operação. E se ele pagar, pagou. Às vezes eu entro assim, ó, porque ele é um doji, né? Ele não deu informação nenhuma. Certo que ele pagou compra por causa dessa casinha bem aqui que eu não tinha visto. Olha aí, ó. Tá vendo aí, Luciano? Pagou a compra, ó. Podia ter pegado. Só que eu foquei só no Uhum. doji. Eu foquei só no doji, ó. Esqueci de olhar esse detalhe bem aqui, ó. Pagou. E eu fiquei fora, sofrendo calor agora. Agora eu vou ter que ver como é que ele fecha. Se ele fechar acima, rompendo o 17, eu vou ter que sair da operação. Só que agora, o que acontece? É aguentar, né? Por esse motivo que eu oriento as pessoas sempre assim. Tem uma banca boa para operar com 3 contratos. Pelo menos os R$ 1.000 para fazer scalpzinho com 3 contratos. Dá para fazer 5% todo dia. Qual é o Dava, investimento que te dá 5%, né? sim, nenhum, né? Nenhum. Não dá mesmo. É isso aí. Olha ele voltando tudo, ó. Graças a Deus. Por esse motivo tem que esperar. Agora, você imagina se ele está aqui em cima, eu saio com medo, eu saio no dedo aqui. Puf, vou sair, meu Deus. Olha ele voltando tudo. Né? Se ele está numa região que tem muito pavio, ó, a gente sabe que ele não vai firmar lá em cima, né? É igual aqui embaixo, ó, muito pavio também. É perigoso ele não firmar nem para cima nem para baixo. Mas ele fica doido no meio. Agora, aqui em cima, eu não confio muito nessa casinha aqui, ó, porque esse candle primeiro, que é o 17, ele não é verde. Entendeu? Ele é um candle neutro, que ele é um doji, ou ele é vermelho, mas ele não é verde, né? Então eu não confio nessa casinha aí, não. Eu não pego, não, nesse próximo candle. Falando a verdade. Aí, ó. Quem? Agora eu confiei nessa casinha aqui, eu que não vi, por isso que ele pagou a compra.
Por quê? Porque esse aqui era vermelho. Ó. Se era vermelho e esse não rompeu esse, o outro sobe. É a casinha. Entenderam aí? Agora, se esse aqui, vou apagar esse negócio, se o 18 formou um pavio maior do que o 17, então formou a casinha. Tá vendo? Aí o que acontece se ele formou essa casinha? Só que esse que do meio, que é o 17, que é o primeiro no caso, o primeiro que é o 17, ele tinha que estar verde. Para mim saber que o 18 tinha que dar sequência no rompimento, romper o verde. Aí se não romper, o outro cai. Agora esse aqui é doji, então não vale nada. Tem essa jogada aí do doji, sabe? Tipo, quando é vermelho, formou casinha, eu pego compra. Quando é verde, formou casinha, eu pego venda. Quando o primeiro candle é doji, eu não faço nada. Fechar careca, isso aí também ajuda muito. Isso, agora fechando careca, aí sim, aí dá para pegar pelo careca, não pela casinha. Fiquei olhando, pensando que ele. Eu vou pegar ainda. Olha, ó, já pagou uma vez, mas aí, ó, é ruim que eu peguei atrasado, né? Olha, ó, mas É pagou de novo. quem? Sabe o que eu fiquei cismado que eu não entrei rápido? Foi isso aqui, ó. Vou mostrar para você. Eu fiquei encucado se ele rompeu, ó. E ele rompeu, filho. Olha o perigo aí, ó. É, Mesmo ele rompendo, o careca paga. Olha, rapaz, que bruto. Olha isso. Rompeu. Isso aí que eu fiquei encucado, que eu tava com o gráfico menor assim, ó. Aí eu falei assim, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu não entro? Ainda entrei atrasado e ainda pagou. já fez umas 20 operações, né? Já umas 20. Negociação, relatório de performance. Bora ver se ele puxa. Agora, eu não sei se esse aqui é o dia, esse dia que nós estamos operando, eu fico meio cabreiro com esse. Aí, ó, mas é ele, ó. 100% vencedora. 18 operação. R$ 242. Bora ver se é ela mesmo. É, ó, é ela mesmo. Já é meta, né? Já é meta demais da conta. Olha isso. 100% assertivo, 18 operação. Eu faço 10. Só que quando termina o mercado, aí, ó, venda de novo, aí, ó. Bora pegar a venda pelo careca que você paga? Será que já pagou, meu Deus? Peguei atrasada. Aí, ó, praticamente já pagou, mas vou pegar ela aí, ó. Vou confiar no careca. Bora ver se vale. Peguei de novo no careca aí. Bora ver se paga. Porque ele só triscou lá a primeira vez. Não sei se ele pagou, mas acho que ele pagou, sim. Ele tinha passado 5 pontas lá, ó. Pagou de novo. É quem? Rapaz, o careca paga demais, meu amigo. Não tem conversa, não. Então, se a pessoa não souber operar e pegar só o careca e colocar assim, ó, eu vou sair com 150 pontos de loss na hora que ele me der o loss. Só 150. Porque geralmente ele não dá esses 150 de loss ainda. Geralmente ele não dá. A pessoa sai positivo no final do dia, e no mês, e na semana. Aí, foi o que eu falei nas minhas marcações hoje. Por que a gente não ganha dinheiro no trade? Por quê? É por causa do psicológico abalado, é por causa da que a gente já veio de grandes perdas, a maioria veio de grandes perdas. Eu mesmo vim, rapaz, eu fui difícil demais da conta para acreditar nisso aqui, sabe? Muito. Fui difícil para acreditar. Por causa que eu perdi muita grana. Para mim, que sou pobre, eu perdi muito, né? Só que teve gente que perdeu mais do que eu, mas na proporção, acabou não perdendo, porque quem perdeu mais do que eu também era muito mais rico. Então, na proporção, eu perdi muito. Olha o 60 só caindo. E era para ele ficar acima da máxima do dia anterior, acima daqui da máxima do dia anterior, né? O outro fechou lá para cima, Tá querendo negar, né? tá querendo negar. Aí falta aí 20 segundinhos. Agora aí, ó, esse candle 20 aí tá rompendo tudo, ó, para trás, rompendo tudo, ó. Tá bonito para venda, né? Ele tá bonito para venda. Eu vou pegar mais um scalpzinho nele. Se ele fechar mais de 20 pontos, se ele fechar careca, eu pego compra. Aí, ó, tá fechando abaixo dos 50, peguei. Abaixo dos 50 e mais de 20 de pavio, mais de 30 pontos de pavio. Só por isso que eu peguei. Se ele fechasse careca, eu pegaria compra. Ele rompeu tudo. A última mínima era o 9. E ele rompeu.
Olha 1 minuto como é que tá, rapaz. Olha aí, olha. Nos fundos, agora tá rompendo tudo mesmo. Bora esperar o bicho fechar. O negócio meu é esperar ele fechar, meu amigo, para mim saber o que que eu vou fazer. E nessa brincadeira, olha a boleta aí, ó. 1.375 pontos com no máximo 3 contratos, porque eu só fiz algumas com um contrato e algumas com 3 contratos. Quer dizer, com R$ 1.000 dava para fazer essa festa aqui, ó, 200 pontos. Imagina, se 5%, 3% da banca já estava bom, imagina um valor desse aqui com R$ 1.000. É, rapaz, com um pavio desse tamanho aí, não sei se eu pegar a compra, hein? E tá nos topos dos corpos, do 16. Eu fico de olho no corpinho do 16. Pegar uma compra só para fazer graça com ele. Apesar que ele fechou abaixo do 50% dele mesmo. Mas mesmo para ele descer, geralmente ele faz um paviozinho igualzinho os outros, assim, ó, e cai. Tá lateral, né? Olha aí, ó, lateralizadinho, dentro de uma Fibonacci primária e secundária. Aí, ó. É quem? E dá venda ainda. E agora tristou nos 50% dele mesmo. Pagou na probabilidade, né? É, na O 20 probabilidade. rompeu, 20 rompeu, 21 negou. Sim. É, negação tem que ficar acima da negação, né? Aí o que me fez eu ficar com medo dele foi porque ele fechou. Aí, ó, foi porque ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, né? Vou mudar a cor da FIBO, por causa que o meu indicador é verde. Aí eu tenho que botar a FIBO amarela. Meu indicadorzinho é verde, sabe? Aí, ó, tá vendo o indicador do Candle 21, ó? Parou bem aqui os 50% dele, ó. Tá no 50% da secundária, certinho. Então ele fechou abaixo dos 50%. Me enviesou para venda. Mas como ele negou o anterior, ó, foi rompido e foi negado, eu acredito que o 22 tem que ficar pelo menos acima da negação. Entendeu? Então, por isso que eu peguei a compra. E apesar de tudo, tá lateral, né? Mesmo para ele cair, ele tem que usar para cima aí, eu imagino. Então, tá ruim de todo jeito. Aí, ó, Fibonacci primária e Fibonacci secundária. Ele está preso dentro dos dois. Primária, né? E olha a secundária. É o que ele faz muito, ó. Tá vendo? Aqui é o 50 da primária, junto com a mínima da secundária. Aqui no meio, 50 da secundária e no topo, a máxima da secundária. Tá vendo? Ele fica preso entre as duas. Aí, ó, bora ver como é que fecha o 22. O foco é nisso. Vamos ver como fecha e o que eu vou fazer. Olha aí, ó, veio de negação, agora está rompendo, o corpo dele está fechando acima dos outros corpos. Isso aí eu me enviés para a compra. Olha, ó, só que fechou abaixo dos 50% dele mesmo, então eu pego venda. Por que eu peguei a venda? Apesar que ele está rompendo os corpos. Ó, É pagou. quem? Olha isso, meu amigo. Ele rompeu os corpos dos candles anterior. Só que ele fez uma coisa linda. Ele fechou tipo cravado nos 50% dele mesmo e abaixo dos 50% do anterior, fazendo o pavio para cima. Então, quando ele fecha assim, ó, cravado nos 50%, às vezes ele paga para cima e paga para baixo. Mas nesse caso aqui que ninguém está indo para cima, eu preferi pegar a venda primeiro. E olha aí, ó, pagou. Porque se eu tivesse pegado a compra, eu ia esperar esse candle fechar, subindo, subindo, subindo. Aonde ele fechar, eu saía no dedo. Ele não vai, ele está preso mesmo, preso, preso, preso. Eu imagino que ele está só preso dentro da Fibonacci, entre a Fibonacci primária e secundária. Aí, como eu não vejo grandes coisas, eu fico pegando scalpzinho, ganhando dinheiro. Olha aí, tá vendo como é que o bicho está lateral? Voltando, voltando. Lateral, meu amigo, lateral, lateral. 8h30, né? 9h30, 10h30. 10h30 nós encerra, né? Para não ficar também muito enjoativo aqui, já deu para entender, né? Todo mundo aí já, já, já matou essa charada como é esse operacionalzinho aqui, que é simples e dá muito dinheiro.
É um simples que dá muito. Vocês estão me ouvindo direitinho aí, não estão? Tá perfeito. Tá perfeito, tá bom. Bora ver, falta 30 segundos. Olha aí, tá nos fundos de novo, ó, no fundo do 21, no fundo do 22, nos 50% da FIBA. Fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixando mais do que 30 de pavio, eu pego a venda. Olha, ó, peguei, ó. Peguei a venda, porque ele está tudo abaixo dos 50% dele mesmo. E nos 50% que ele chegou agora dessa macro, ele é obrigado a romper, né, o 23. O 24 tem que seguir o rompimento do 23 para baixo. Então, a probabilidade dele de cair, o anterior ainda fechou abaixo dos 50%, ainda deixou mais de que 30 pontos de pavio, mostrando que tem que cair. Olha isso, É meu amigo. quem? Aí vamos dizer, o camarada fez lá, viu o candle 1 nascendo, 2 rompeu, 3 negou, 4 desnegou, aí o quinto rompeu tudo, aí o sexto já veio e já negou. Aí o cara fala, não, tá lateral, tá rompendo e negando, não vou fazer nada não. Aí o cara que é muito conservador e que não sabe desse setup, até agora eu não tinha ganhado dinheiro, não tinha nem entrado na operação. Mas a gente que já descobriu isso aqui, tem como a gente entrar e ganhar a grana. Espera esse candle fechar para nós ver. Quer ver? 35. Já aqui eu já vejo de novo, pessoal. Olha aqui, olha. Casinha. Vermelho com vermelho. O do meio fez um pavio maior na região dos 50%. Um não rompeu o outro sobe. Pelo menos é o que a gente aprendeu. Vamos lá, vamos confiar no operacional. Vamos pegar o scalp de compra nesse cenário aí, ó. Mesmo que o Keno está fechando abaixo dos 50%, peguei, compra. Por quê, pessoal? Mesmo que ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, deixou mais de É que 30 de quem? pavio. Mas ele fez a casinha, ó, o pavio do meio ficou maior do que o anterior. Então, é gain. Mas é claro, ele pode pagar para baixo também, porque ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 de pavio. Só que nesse cenário aqui, eu prefiro pegar a compra, sabendo que está nos 50% também, e um não rompeu o outro tende a voltar. Não é que vai voltar, mas tende a voltar. Olha, abriu 60 e não deu muita volatilidade. Abriu o candle de 60 agora. Geralmente, no primeiro minuto, quando ele nasce, ele sobe muito, né? Ou desce muito. Ele não fez muita coisa aí, não. Olha, tá vendo? Ele pagou venda e pagou compra. Isso aí, ó. Quase que ele não me paga. Isso aqui que a gente tem, isso aqui que eu fico com medo, pessoal. Olha aqui, ó. Quando ele faz só isso aí, ó. Me pagou e caiu tudo. Isso aí me morro de medo. Porque se ele só me pagou e caiu, significa que podia não ter pago, né? Olha isso. É porque abriu os 60 minutos, aí ele fica doido. Bora ver como ele vai fechar. Paviuzou muito para baixo, olha. Muito, muito. Ele tinha que subir, né? Ele nem caiu, nem subiu. Ele tinha que subir. Não subiu, o outro tem que cair. Mas vamos pensar o seguinte: se ele fechar acima dos 50 dele mesmo, deixou pavio, eu entro na compra. Fechou acima dos 50 dele mesmo e deixou mais de que 30 pontos de pavio, entrei na compra, porque na região dos 50, ninguém está rompendo ninguém. Ó. Só que, claro que a probabilidade dele é de cair, a obrigação dele, né? Porque o 24 tinha que romper o 23 para baixo, não rompeu. Então o 25 tinha que romper para cima, não rompeu. Então o 26 tem que romper para baixo. Só que ninguém rompeu para baixo, né? Não é possível que ele vai ser o corajoso que vai romper e não vai me pagar. Aí eu saio no stop loss se ele fechar e eu ver que molhou, né? Bora ver como ele vai fechar aí. Ai, ai, ai. Agora sim, se ele fechar abaixo dos 50% dele mesmo, que a obrigação dele era de cair, né? Que ele tinha que cair, ele tinha que subir, ele tem que cair. Se ele fechar abaixo dos 50% dele mesmo, mas de qualquer jeito que ele fechar, a obrigação do outro é de subir. Aí tem que pensar nisso. Às vezes eu não saio, porque a obrigação do outro é de subir. Então eu não saio dessa operação.
principalmente se ele fechar acima dos 50% dele mesmo. Aí eu continuo na operação. Bora ver. Agora, se ele fechar, de qualquer maneira eu vou ficar, porque a obrigação do outro é de subir. Agora eu vou entrar numa briga com esse mercado. Eu faço isso. Se ele não me pagar, é até bom que vocês vão ver como eu trabalho com esse negócio aí quando dá errado, sabe? Porque a obrigação do outro candle é de subir. Aí eu já fico nessa operação. Mesmo se ele fechar careca, aí dá venda, né? Mas eu não saio dela para entrar na venda. O melhor era sair e entrar na venda. Mas aí quando a gente apavora no trade e fica entrando e saindo, aí que a gente leva loss. Eu já passei por isso já muito. Então, quando eu estou num trade assim que ele não está fluindo, eu procuro ficar a cabeça mais fria. Se ele não me pagar, eu não vou sair, porque o próximo tem a obrigação de subir. E ninguém rompeu aqui para baixo. Se ninguém rompeu para baixo, ninguém rompeu mínima, também não rompeu massa, né? Mas eu estou comprado, é uma coisa que eu tivesse vendido, porque ninguém está rompendo ninguém. Ó, pagou. Tá bem, saí da briga aí, ó. Pronto. Bora ver como é que ele vai fechar aí. Olha a boletinha maravilhosa aí, ó, com R$ 1.000, quase R$ 400 aí na carteira. A obrigação do próximo candle é de subir. Vamos focar na obrigação dele. Só que ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Vou entrar na venda. Entrei foi numa venda. Por quê? Porque ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e tal. Pronto. Foi isso. Só isso. Apesar que ele fechou, olha, o outro aí, ele não ganhou os 50% do candle verde, né? Mas ele mesmo fechou abaixo dos 50% dele mesmo. E deixou mais de que 30 de pavio para baixo, mais a obrigação desse candle 27 é de subir, mas eu só peguei por causa dos 50% que ele fechou abaixo, já que está tudo lateral na região dos 50%. A obrigação dele é de subir, mas pode ser que ele não suba, porque está lateral. Por quê, né? Tinha que romper para baixo, para cima, para baixo e para cima. Aí a outra briga daquela que eu botei. Se ele não me pagar, porque já tá demorando muito, ó. Se ele não me pagar, mas não romper máximo, eu continuo, porque a obrigação dele é de subir. Mas para ele subir, ele tem que romper máximo anterior. Se ele não romper máximo anterior, o outro ainda pode cair. Né? A obrigação do outro é de cair mesmo. E principalmente se esse aí não rompeu a máxima, a obrigação do outro é de cair. Agora, se ele romper a máxima, a obrigação do outro é de ficar acima da máxima. Aí eu tenho que sair no dedo. Por esse motivo que tem que esperar o candle fechar. Eu não ligo muito por stop, não. Deixa ele lá em cima, lá de boa. Eu tenho que esperar o candle fechar para ver como ele vai se proceder. Se ele fechar, mesmo acima dos 50% dele mesmo, eu não vendo, mas também não compro, porque a obrigação do próximo é de cair. E se ele fechar careca, aí junto com essa venda eu vendo de novo, porque a obrigação do próximo é de cair. Imagina se ele ainda fechar careca lá em cima. Aí juntar fome com a vontade de comer. Aí dá certinho. Agora, se ele fechar careca desse jeito sem me pagar, o outro vai subir, apesar que a probabilidade do outro é para cair, né? Mas só porque é careca. Mas eu tenho obrigação, ó, pagou. Eu tenho obrigação de esperar esse candle fechar, né? Eu tinha que fechar primeiro. Eu não posso sair antes. O que mata o trade é isso aí. O trade vê o mercado subindo, contra ele, ele vai lá e puf, zerei. Aí o mercado vai e faz isso, volta e pagava ele. E ele fica chupando de. Muita gente faz isso, muita gente. Bora ver agora como ele vai fechar, pessoal, para ver o que a gente vai fazer no próximo. Bora ver, ninguém está rompendo ninguém. Para mim, a mínima que ninguém rompe agora já é essa daqui. Ó. Eu olho muito isso. Mínima que ninguém rompe. Sei lá onde é que está a minha bolinha. Achei. Aqui, ó. Mínima do 23. Não rompendo a mínima do 23, eu vou pegar e compra. Se ele fechar careca também, mesmo rompendo, eu pego compra, porque eu confio no careca. Apesar que ele está pesadinho para baixo, ó, mas está nos 50% que ninguém está rompendo ninguém.
Fechou abaixo dos 50% dele mesmo, mas testou para baixo, eu vou pegar de compra. Tá vendo? Isso aqui, ó, por que que eu peguei compra, pessoal? Porque ele não rompeu o mínimo que ninguém rompe, ó, do 23. E ele nasceu testando para baixo. Então, ele tem a obrigação de subir, né? Uma probabilidade de subir. Só que tem uma única coisa ruim. O que é? Que ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo e deixou mais de que 30 pontos de pavio. Só que aí ele pode pagar para baixo, mas depois ir lá pagar para cima também. Eu acho que ele já pagou para baixo, foi o que aconteceu. Não pagou ainda não. Ó. Faltou 5 pontinhos para ele pagar para baixo, porque o zoom está muito grande. Tá vendo? Então, observe. Mínima que ninguém nunca rompeu. Ele também não rompeu e ele testou, mas vários já testaram, então o outro tem que subir. Olha aí, ó. Se só um, É olha, ó, pessoal, quem? pagou. Olha aí, com R$ 1.000 dava para o camarada fazer R$ 390, 50 centavos, porque está descontado as minhas taxas, tá bom, pessoal? Olha em pontuação, que eu gosto de deixar em ponto, ó. 1.152 pontos. Até 300 pontos é uma meta. Imagina 1.300, 1.900 pontos. Mas valeu, pessoal. Valeu todos vocês pela participação aí, tá bom? E estamos por cá. Pode mandar mensagem lá no canal lá do Telegram, mandar lá no grupo do Telegram, né? No canal do YouTube também, nas minhas operações lá. Pode mandar lá os comentários que eu vou respondendo. Pode me chamar no PV mesmo, no Telegram, que a gente vai conversando e vai se entendendo. Olha, falta 9 segundos. Ninguém está rompendo para baixo. Vou pegar a compra, pessoal. Olha isso, olha só. Sabe por que que eu peguei compra? Mas é claro que ele vai pagar a venda também. Só porque ninguém rompeu a mínima do 23 até agora. Ninguém rompeu a mínima do 23. Então eu não vou pensar que esse mercado vai cair. A mínima que ninguém rompe na região dos 50%. Ó. Ninguém rompeu. Apesar de ele ter deixado esse pavio tão grande para cima. Olha, ó, mas eu acho que ele já até pagou a venda. Por que que ele pagou a venda? Porque olha lá, pagou a venda já. Ó. Os 30 pontinhos já pagou. Por que que ele pagou, pessoal? Porque ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, né? Pagou a venda. Mas eu pegar, ele não deixou, ele deixou mais de que 30 pontos de pavio também para baixo. Mas, enfim, só dele ter fechado abaixo dos 50 dele, eu imaginaria que ele pagava. Mas nesse cenário aqui, eu preferi compra, porque ninguém rompeu o 23 para baixo e ele fechou positivo, né? Ele fechou verdinho aí, ó. O pavio que ele deixou para baixo aqui não adianta nada, que ele fechou verde. Pavio, se ele tivesse fechado vermelho, né? E tivesse deixado um pavio aí bacana. Mas ele fechou positivo, aí não cola, não. A venda não cola aí nesse cenário de jeito nenhum. Então é aquele detalhe, de tanto olhar para o gráfico, sei que aí não colava uma venda. Pelo menos de 30 pontos, não, né? Pode ser que cola uma venda aí e tal, mas não vejo entrada, não. Então, bora ver se essa aí paga, pessoal. Eu já vou encerrando por aqui, tá bom? Mas valeu a todos aí. Manda mensagem a hora que quiser que a gente vai respondendo, tá certo? E olha aí, vamos dar mais uma olhadinha. Pegando essa aí, nós dá mais uma olhadinha no relatório de performance. Só para a gente ver. Ou vamos embora ver se pega. 29. Porque no 29 tem que bater logo essa. Bora ver que hora? Como é que a gente vê? Bora ver a hora aí, ó. 11h15. Esse é o candle das 11h20. Quer dizer, antes de meio-dia, né? Aí, ó, 9, 10, 11, 20. Pelo de 60 aí dá para ver. Ó. Quer dizer, uma metinha boa antes de meio-dia, na maior tranquilidade. Não tem emprego que a gente faria isso, essa festinha aí, não. Ai, ai, ai. Agora, será que ele vai me dar canseira no último, hein? Se ele rompeu o 23 para baixo aí eu tenho que sair da venda, sair da compra, que ele vai caracterizar a venda. Falta 2 minutos. Bora ver. Bora esperar ele pagar aí, pessoal. Para me encerrar aqui, para a gente ver, a gente olhar o relatório. Bora ver se ele paga, ver se ele fecha logo. Botei na velocidade 2 ali, só para ver.
É quem? Pegou. Olha isso, pessoal. 100% de assertividade. 28 operação e eu só quero 10. Eu confesso, pessoal, que eu só faço 10. Quando eu passo de 10, é porque eu sofri calor, porque eu quis recuperar, ou porque eu perdi uma. Se eu perder uma, eu perco logo numa, eu perco 5, né? Aí eu tenho que fazer. Aí não é mais 10, já vai ser 15. Por aí assim, 15 ou 16, 17. Aí se uma me deu calor, eu fico tentando recuperar sem sair do trade, sem levar o loss, sem levar o loss. Aí às vezes eu faço mais de 10, mas por isso. Mas se eu pegar as primeiras 10 sem trabalho nenhum, igual eu peguei aqui, sem dor de cabeça nenhuma, eu paro com 10, entenderam? Então eu posso fazer mais do que 10, mas para ficar no game, se ele querer me dar uma dor de cabeça. Porque mesmo quando a gente levar um stop loss, a gente pode insistir desse jeitinho, sem deixar abalar o psicológico, sem fazer nada diferente, vai dar certo. Agora, se pegar um stop e abalar logo o psicológico, ficar tremendo, aí começa a ficar com raiva, entrando em qualquer lugar, não sei o quê, de qualquer jeito, aí é claro que vai ser loss atrás de loss. Aí não vai funcionar. Todo mundo já sabe disso, né? Quem nunca fez isso, né, pessoal? Quem nunca fez isso? Todos nós já fizemos, né? Aí, ó, olha as minhas taxas descontadas aqui, ó, R$ 37 de custo, né? Mas olha quanto sobrou, quanto ganhamos bruto, né? 444, sobrou 407, com 28 operações e todas elas assertivas, 100% de assertividade. Top demais da conta, pessoal. Pode voltar aí o gráfico aí, voltar qualquer dia e ficar fazendo esses scalpzinhos para vocês verem que vai dar certo, vai dar certo. Coloca 10 na agenda, tem que fazer 10, só 10. E faz. Se você levar um loss, aí você insiste, mas sem abalar o psicológico. Tem que pensar nisso. Porque geralmente os mentores falam assim: ah, se você levar um loss, para de operar, que já dá errado. Não vai brigar com o mercado, não. Mas a gente não pode deixar abalar o psicológico. Eu tenho aquele negócio. Por que não abala o meu psicológico? Porque eu entro com a mão pequena e com uma banca boa. Eu tenho uma banca boa, bastante dinheiro, não é que eu tenho muito, tá? Mas, por exemplo, a minha operar 3 contratos que eu estou operando aqui, eu fico lá com 5 mil. Eu fico com 5 mil lá. Eu não perdi nem 100. Imagina, eu penso assim, se o mercado estiver voltando, eu não perdi nem 100 real, como é que eu vou ter medo com a banca de 5 mil se eu não perdi nem 100 reais? Então, isso ajuda o psicológico da gente. Agora, quando a gente tem pouquinho dinheiro, vamos dizer que a gente tem lá R$ 200, 200, só 200. Aí o bicho começa a andar a 160 real, 70 real, 90 real. A gente fala, vai quebrar minha banca, vai quebrar minha banca. Aí bagunça o psicológico da gente. Não dá para você salvar aquela operação. Você não tem como fazer mais nada. Aí nem é levar o stop mesmo e parar durante o dia e acabou o papo. Ou se não, esperar quebrar a banca. Então, pessoal, tem que ter uma banca boa, tem que operar com pouco contrato, tem que ter um psicológico preparado e tem que saber fazer isso aqui, né? Que não é difícil. Só fazer o backtest lá no gráfico parado, devagarinho, senão puxa o replay e vai fazendo também, e pronto. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até a próxima live aí. Valeu, Obrigado a todos que participaram, tá bom? Valeu, obrigado aí, um então. abraço, boa noite aí. Fica com Deus. Igualmente, meu amigo. Amém, amém.